E aí, que companheiros você escolheria para uma grande aventura? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Daniel Pedrosa, escritor de literatura de ficção e fantasia, e esse é mais um Literatura na Prática. Hoje falando aí da Escolha dos Três, né, que é um livro aí, é o segundo livro da série Torre Negra de Stephen King, né, uma série que tem 7 livros, nós estamos falando dela aqui no canal, já falamos do primeiro livro, né, que é o Pistoleiro, já tem aí, vou deixar o link aqui em cima para vocês do vídeo, quem quiser ver o primeiro vídeo, né, dessa série, tá aqui no canal também, vocês podem ir lá, podem entender como é que essa história começou, né, e aqui é o segundo livro, A Escolha dos Três, que é onde aí o nosso pistoleiro Roland, que é o ator principal, né, que na verdade é o personagem principal aí dessa história, ele vai escolher aí os seus companheiros, né, quem vai aí seguir em frente com ele aí nessa grande aventura, nessa grande jornada até a Torre Negra. Bom, esse livro aqui foi lançado em 1987, ou seja, 5 anos depois, né, que o Stephen King escreveu o primeiro livro, O Pistoleiro, né, que é o primeiro da Torre Negra. Isso mostra que essa história é uma história que o próprio Stephen King estava criando quando ele pensou, né, em como escrevê-la. Ele estava ainda entendendo como essa história ia funcionar, como ela ia ser, né, e justifica um pouco o que eu falo no outro vídeo sobre o pistoleiro, que ele estava meio que ali pensando como que as coisas iam acontecer. Esse livro já considero bem melhor do que o primeiro, né, o primeiro eu achei ele médio, esse aqui eu já acho que ele começa a colocar a história num patamar diferente, uma história que realmente começa a te pegar, te puxar para dentro dela e você começa a perceber que é uma grande história que vem pela frente. Uma coisa legal, né, a gente poder falar desses livros é que o que encanta nessa série, pelo menos para mim, não é a conclusão de cada livro, da conclusão da própria série, mas o que acontece durante o caminho, né, durante a jornada desse grande pistoleiro. Então, esses livros, né, eles mostram etapas, mas as passagens que você tem durante essas etapas, elas são muito legais de ver, muito divertidas, né, e muito interessantes, assim, você viver o momento do personagem. Então, a história principal, o que encanta realmente nessa história é realmente o que vai acontecendo ao longo do livro. Não é aquele livro que você quer chegar ao final, né, saber o que aconteceu, como um livro de crimes, né, que você quer saber, descobrir quem matou quem, ou quem é o assassino. Aqui não, aqui é você viver as etapas da história. Essa é a parte mais legal dessa série, que eu acho que eu vejo que é o mais interessante. Bom, então, né, falando um pouco da história, a história começa ali com o Roland acordando numa praia, enfrentando ali alguns monstros, né, que eles chamam de lagostinidades, e é onde ele vai ali e acaba perdendo, né, alguns dedos, né, ele é um pistoleiro, então você imagina um pistoleiro que a competência dele, vamos dizer assim, é realmente dar os tiros, fazer os tiros dele, e aí ele tem uma perda dos dedos da mão direita. Então ali já começa ali uma questão, né, que vai se encaminhar ao longo do livro com essa dificuldade dele ser um pistoleiro, vamos dizer assim, manco, né, com uma dificuldade nas mãos. Então ele sai, ele consegue enfrentar esses animais, mas acaba com uma infecção e acaba tendo um problema, e ele tem que ir em busca de um remédio para ele não acabar morrendo. Então ele encontra ali 3 portas nesta praia. E aí é muito interessante porque, assim, é um livro de fantasia, né? Um livro que não é um livro realista, ele é um livro que traz elementos de realidade, mas ele é bem fantasioso mesmo, ele tem aí a questão de existirem 2 mundos paralelos, né? A gente fala muito disso hoje nas séries atuais, mas ali ele escreveu isso em 87 com essa questão de mundos paralelos, e essa porta, ela é o caminho entre esses mundos paralelos, é quase ali como a porta do Alice no País das Maravilhas, quando você cruza, você está em outro mundo. E ele está nesse mundo dele, onde existe a Torre Negra, e quando ele cruza essa porta, ele vai para os Estados Unidos, ali em Nova York, em algumas cidades ali, alguns momentos do tempo em Nova York, né? A primeira delas ali é em 1980, e quando ele chega em 1980 ele já encontra um possível primeiro companheiro dele. E ali é muito legal porque ele está num avião e aí você consegue ver toda a descrição do que vai acontecendo com esse possível primeiro companheiro até ele ver se é possível ou não, né, ele se juntar ao Roland nessa aventura. Então ele tem essa primeira porta, ele faz essa interface nessa primeira porta, depois ele encontra a segunda porta, né? A segunda porta leva ele para 1960, e aí em 1960 ele encontra uma outra pessoa, uma mulher que vive numa cadeira de rodas, né? Porque ela foi empurrada no metrô
por um assassino em série que empurra as pessoas, né, em frente a carros, né, empurra na frente de carros, empurra em vãos de metrô para matar essas pessoas, né, e parecer um acidente, e ele é um assassino em série. E aí essa é uma possível segunda companheira dele, então ele também tem ali um momento, né, de toda essa construção dessa relação entre os dois, e depois ele vai para 1970, onde ele encontra esse assassino em série. Então, tudo tem relação, tudo tem conexão, e aí ele tem mais um momento aí nessa terceira porta, onde você entende um pouco mais sobre a história, né, um pouco mais sobre o que aconteceu e o que está causando toda essa questão, né, toda essa maldição, vamos dizer assim, da Torre Negra. É um livro que eu gostei muito de ler, assim, me motivou a continuar lendo a série, né, como eu disse anteriormente, o Pistoleiro, que é o primeiro livro, ele se você não tiver uma forcinha de vontade, às vezes você desiste nesse primeiro, e aí eu recomendo quem ainda quer e dar uma insistida, vir para esse segundo, porque esse segundo livro já vai te puxando um pouco mais e você já vai entrando bastante na história. Pro terceiro livro, que na minha opinião é um dos melhores, se não o melhor aí, desses primeiros livros da série. Né? Então, durante esses três períodos que ele viaja no tempo, né, ele vai aí construindo um pouco dessa história dos personagens, um pouco da história dele, um pouco da história do garoto, né, que é o Jake, que é o garoto que ele encontra, né, e explicando um pouquinho mais sobre o que é essa Torre Negra e sobre o que a Torre Negra pode causar, né, como ela pode acabar, inclusive, com a humanidade, não só com o mundo do próprio Roland, mas com o nosso mundo que está aqui, teoricamente, num universo paralelo. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês possam ler o livro. Quem já leu, dá sua opinião aí. Fala se gostou, se não gostou, se realmente é melhor do que o primeiro ou não. Né? Se continuou seguindo a série aí, né? Se isso motivou a continuar lendo, chegar até o final. Né? E recomendo aí. Acho um livro bem legal e vou estar trazendo aí, que se tudo correr bem, mais os próximos livros aí, comentando com vocês, falando um pouquinho mais dessa história, que é muito legal, que é a grande história, né? Agora talvez a maior história e o grande ápice aí do Stephen King em suas histórias. Tá bom? Obrigado a todos e até a próxima história.